Olá, tudo bem? Como saber se eu preciso de libertação? Como saber se há espíritos malignos atuando em minha vida? Como saber se aquilo que está me impedindo de avançar tem a ver com demônios, tem a ver com o nosso inimigo espiritual? É o que nós vamos ver agora. Eu gostaria de trazer algumas informações importantes, porque alguns acham que inimigo espiritual, Satanás, o diabo, demônios, isso não existe. Outros acham que eles estão ocupados com outras coisas e não com a vida da própria pessoa. Ou outros acham que eles existem, estão operando e não tem como pará-los, é difícil demais pará-los. Bem, vamos falar algumas coisas. Como saber se há um ataque espiritual na minha vida? Uma das primeiras coisas é a opressão. Opressão é uma sensação de que as coisas estão nos apertando, de que a nossa calma desaparece, há às vezes dor de cabeça, dá uma dor nos ombros, os ombros ficam rígidos, né? A gente parece que carrega o mundo nas costas, há um peso muito grande nas nossas costas. Então, quando há uma opressão forte na vida de uma pessoa, ali há espíritos malignos atuando. Uma outra maneira que se revela a atuação de espíritos malignos, justamente é uma dor de cabeça constante. Sabemos que há muitas fontes para a dor de cabeça, há fontes naturais, há fontes alimentares, há outras fontes para a dor de cabeça. Porém, há certas dores de cabeça que os médicos não descobrem qual é a causa e que a pessoa sofre com enxaquecas e não consegue descobrir as causas. Então, muito provavelmente, uma das causas pode ser a opressão, a atuação de espíritos malignos. Muitas pessoas, logo após uma oração, sentem o alívio completo da dor de cabeça porque era parte de uma opressão maligna. Outra característica é a vulnerabilidade emocional. A pessoa fica muito irritada facilmente ou fica deprimida facilmente. A pessoa tem uma instabilidade emocional muito grande. Também sabemos que essa instabilidade pode ter outras fontes, mas muitas vezes está ligada a uma operação maligna. Quando a pessoa fica agressiva facilmente, fica irritadiça facilmente, quando ela se pergunta por que eu fiquei tão bravo, tão irritado, por que eu machuquei aquela pessoa, falei aquilo, não era necessário fazer isso. Quando a pessoa perde o domínio próprio rapidamente, pode ter a atuação de espíritos malignos. E aí nós podemos ir para outras áreas também, como por exemplo, a pessoa não tem o domínio próprio em relação a compulsões. Ela tem compulsões, sejam compulsões na área sexual, compulsões na área de comida, come demais, ela pode ter compulsões em compras, ela tem compulsões, ela age muito por um sentimento, uma compulsão, uma ativação emocional, psicológica, e ela não se controla. A falta de controle, a falta de domínio próprio pode estar evidenciando problemas espirituais. Outras questões relacionadas a problemas espirituais é bancarrota em geral. A pessoa tem muitos problemas em relacionamentos, por exemplo. Os relacionamentos da pessoa sempre terminam mal. Ela sofre bancarrota de relacionamentos, frustrações de relacionamentos, fim de casamento, fim de relacionamento ou conflito contínuo no casamento. Pode haver ali espíritos familiares na área da família trazendo esses conflitos de relacionamentos. Então, os espíritos que levaram avós, pais, tios, familiares a se separarem, a ter problemas de relacionamentos, estão atuando também na vida desta pessoa e ela está sofrendo ataque espiritual. Outras questões que nós podemos avaliar: sonhos, pesadelos, sonhos sempre muito loucos, estranhos, sonhos com morte, parentes mortos, é uma evidência de atuação de espírito de morte. Quando a pessoa
sonha que está caindo de um precipício, está caindo de algum lugar, está tendo um acidente. Sonhos com acidente, queda, morte, tem a ver com espíritos malignos. A pessoa tem sempre sonhos eróticos também, pode ter espíritos nessa área aí de problemas sexuais atuando na vida da pessoa, e é preciso libertação. Outras questões, como por exemplo, a ansiedade, o síndrome do pânico. Muitas pessoas têm síndrome do pânico porque há uma associação, tem problema emocional, problema psicológico, trauma emocional muitas vezes, uma superproteção ou um medo que foi colocado na infância. Paralelo a isso, tem também demônios de medo, espíritos de medo. Nós fazemos a cura interior e também mandamos o espírito embora. E aí o espírito não volta porque foi tirada a base legal dele. Outras questões como depressão, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos em matar alguém, coisas relacionadas à morte. Então tem espírito de morte atuando na vida da pessoa. Outras coisas como a sensação de estar sendo seguido, a sensação de visão de vultos, a audição de vozes, a sensação de ouvir barulho na casa, são evidências de que a pessoa precisa de libertação. Falei de bancarrota, bancarrota financeira, a pessoa sempre está quebrada financeiramente, não consegue ir além, está sempre com dificuldades, as coisas não dão certo para ela na área financeira. Pode haver ali um espírito de miséria familiar, espíritos que levaram outros familiares à bancarrota, trouxeram problemas para outros familiares, também estão atuando na vida desta pessoa. Doenças constantes, a pessoa está sempre doente, desde pequena, vai e vira e mexe está com problemas de doenças, problemas familiares, problemas relacionados a espíritos familiares, geralmente, e são espíritos malignos atuando também. Outras questões como conflitos em geral, conflitos consigo mesma, a pessoa não vive em paz, ela vive ansiosa, ela vive em conflito consigo mesma, ela vive em conflito com pessoas. Há certas pessoas que, ao discutirem com alguém, alguém diz, olha, não dá para te aguentar, e a própria pessoa diz, nem eu me aguento, né? A pessoa vive num conflito, ela não queria ser assim, mas ela vive assim, atucanada. É necessário a libertação na vida dessa pessoa. Enfim, há muitas outras coisas que podemos citar, que uma pessoa precisa de libertação, e vou ver algumas aqui ainda, coisas relacionadas à perda de energia. A pessoa se sente esgotada muito facilmente, ela se sente sem energia, pode haver aí um espírito maligno atuando na vida dela. Coisas como a procrastinação, a pessoa sempre deixa para depois, ela tem peso, um pouco de preguiça, ela vai deixando para depois. Procrastinação pode ter a ver aí com um problema espiritual também. Outras coisas relacionadas a problemas espirituais, problemas relacionados à mente, né? Conflitos na mente. A sua mente não funciona bem, a sua mente tem certos problemas como esquecimento, esquece muito fácil das coisas, vem pensamentos estranhos à sua mente, né? A pessoa às vezes está com uma dupla personalidade, tem a ver com espíritos familiares também, muitas vezes. Outras questões que nós podemos citar é a questão da amargura, ódio, ressentimento. Isso tem a ver com espíritos familiares. A questão dos vícios, alcoolismo, tabagismo, drogas, também tem a ver com espíritos familiares. Tudo isso que eu estou falando, logicamente, que não é só por causa dos espíritos malignos, é todo um contexto de vida, é uma aprendizagem também, é o meio onde a pessoa viveu, mas basicamente onde há fumaça há fogo, onde há coisas ruins acontecendo, ali tem atuação de espíritos malignos. E a pessoa sozinha dificilmente consegue vencer isso, ela precisa da ajuda, primeiro de Deus, e depois Deus vai ajudá-la, geralmente através de pessoas, da igreja, servos do Senhor. A Bíblia diz que
há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então Deus cura, Deus restaura, Deus liberta através da igreja, de pessoas que estão preparadas para isso. Shalom.